saints. Louvado seja o Senhor, queridos santos. It's good to be with you. É bom estar com vocês. I think this is my fifth time in Brazil. Eu creio que essa é a minha quinta vez aqui no Brasil. I first came to Brazil in 2010. A primeira vez que eu vim ao Brasil foi em 2010, And that time is when we had the Bible distribution. que foi quando tivemos a distribuição da Bíblia. I was assigned to go to Brasilia. Eu fui designado para ir a Brasília And we went with a team of saints. com um grupo de santos And we mostly visited the college campuses. e praticamente visitamos os campi universitários. And just held up the Bible. Então levantávamos a Bíblia, I think it was Biblia Grazie, Biblia Grazie. que dizia lá o cartaz Bíblia grátis. Okay? And people came every day. People came and got the Bibles. E as pessoas vinham dia após dia e recebiam aquelas Bíblias. It's so enjoyable to be a sower, to sow the word. É muito desfrutável ser um semeador que semeia a palavra. At that time, there were so many teams spread out all over the country. Maybe some of you participated. E naquela época havia muitos times, grupos que foram espalhados por todo o país e acredito que alguns de vocês estiveram envolvidos I nisso. think thousands and thousands of Bibles went out. E creio que milhares e milhares de Bíblias foram distribuídas. The Recovery Version New Testament in Portuguese. O Novo Testamento da versão Restauração em português. And even though we couldn't speak the language, it was still such a joy to flow out the word. E embora nós não pudéssemos falar a língua portuguesa, foi um desfrute simplesmente poder fluir, entregar aquelas Bíblias. Well, today we're here fellowshipping about the Lord's coming. E hoje estamos tendo essa comunhão a respeito da vinda do Senhor. And I appreciated the message very much, this first message. E eu apreciei bastante essa primeira mensagem. Sometimes you realize the Lord's speaking because it bothers you. E muitas vezes você percebe que o Senhor falou porque aquilo te incomodou. The word says sometimes it's sweet in your mouth, but it kind of bothers your inwards. A palavra diz que às vezes quando a recebemos ela é doce ao nosso paladar, mas quando vai até o nosso estômago ela nos incomoda. So on one hand, we like to hear the word and receive the word, and it's so enjoyable. Então, por um lado, gostamos de receber a palavra que é tão desfrutável para nós. But you can tell whether or not you're really receiving the word is if it begins to operate in you. Mas você pode dizer se você recebeu ou não a palavra de Deus, se ela começou a operar dentro de você. And sometimes the Lord's operation is not very comfortable. E às vezes o operar do Senhor não é tão confortável. The Lord he's not mean, but he speaks to us. Sorry, brother. He's not mean, but he speaks to us. O Senhor não é? O Senhor não é malvado, mas Ele está falando conosco. Sometimes the Lord just very gently touch you on your shoulder. Às vezes o Senhor de maneira muito gentil simplesmente toca no seu ombro What about this? e diz: "E com relação a isso?" So, hopefully, when we are here this weekend, Então esperamos que enquanto ouvimos nesse final de semana, we're not just learning all the prophecies about the Lord's coming. não estaremos apenas aprendendo todas as profecias a respeito da volta do Senhor. We are here for the Lord speaking. Nós estamos aqui pelo falar do Senhor. We want the Lord to touch us. Nós queremos que o Senhor nos toque. We want the Lord to speak to us. Queremos que o Senhor fale conosco. If you can walk away after this weekend's over and you're about the same as when you came in, then what's the value of a conference? Então, se após terminar essa reunião você sair daqui e estiver o mesmo de como você chegou, qual foi então o valor desta conferência? The Lord's word is living and operative. A palavra de Deus é viva e eficaz. And the Lord's word is shining. E a palavra de Deus é resplandecente.
One time I read, in reading through the Bible, came to the very end of the Bible in the epistles of John. Uma vez, durante a minha leitura pela Bíblia, cheguei nas epístolas de João. John at this time was a very elderly brother. E naquele tempo, João já era um irmão muito idoso. He started out as the youngest disciple of Jesus. Ele começou como o discípulo mais jovem de Jesus. He was probably the one who leaned on Jesus' breast. Ele provavelmente era aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Then he lived a long life. E ele viveu uma vida longa. And eventually he was probably in his 90s. E por fim, provavelmente, ele estava nos seus 90 anos. And when he spoke to all the saints, he called them my little children. E quando ele falou a todos os santos, ele se referiu a ele como meus filhinhos. You know what he told his children? Você sabe o que é que ele disse a seus filhinhos? At the end of his life, No final da sua vida, he said, keep yourselves from idols. ele disse: guardai-vos dos ídolos. Oh, wow, such a mature older brother Oh, um irmão idoso, maduro, would tell the saints, diria aos santos: keep yourself from idols. guardai-vos dos ídolos. And like Brother Ted mentioned, E o irmão Ted mencionou anything can be an idol. que qualquer coisa pode ser um ídolo. We can, our heart can, it's like, Brother Lee used to say, it's like fly paper, sticky fly paper. O nosso coração é como aqueles papéis que grudam, os post-its, é como um post-it. Sometimes they put fly paper from the ceiling, let it drop down. Então, às vezes um papel de pegar mosca, você coloca lá, And when the flies fly around, they stick on it and they get stuck. e quando a mosca ela tá voando, ela vai e gruda ali e morre. That's like our heart. Isso, o nosso coração é como esse papel. We're just going through the world, Nós estamos caminhando pelo mundo and sometimes we see something we like, e às vezes vemos algo que nós gostamos and our heart gets stuck, e o nosso coração fica preso. and we begin to love other things. E aí passamos a amar outras coisas. I got saved very young. Eu fui salvo quando eu era muito jovem. By the Lord's mercy, I got saved my first year of college. Pela misericórdia do Senhor, eu fui salvo no meu primeiro ano de universidade. And you know what happened when I went back to school, when I came in the church life? Mas vocês sabem o que aconteceu quando eu retornei à escola enquanto estava na vida da igreja? Brother Lee actually encouraged us, go get a good education. O irmão Whitney Lee, na verdade, nos encorajou para que nós obtivéssemos uma boa educação. We're waiting for the Lord's coming, but we have to live a normal human life. Sim, nós estamos aguardando a volta do Senhor, mas nós precisamos viver uma vida humana normal. So many of us young people at that time, we say, yes, I'm going back to school. E então muitos de nós dissemos à época, sim, nós estamos voltando à escola I want to get a good education. para obter uma boa educação. But in the process, Mas no processo, I have to say, eu tenho de dizer, I saw some get caught. eu vi muitos serem capturados. They loved education. Eles passaram a amar a educação. As exactly like Ted mentioned. Exatamente como o irmão Ted mencionou. Eventually, I don't know if I want to read the Bible. Por fim, eu não sei o quanto eles leram a Bíblia. I don't have too much time to go to the meetings. E eles diziam, eu não tenho tanto tempo para ir às reuniões. And the Bible says you begin to drift away. E então a Bíblia diz, você começa a se afastar, a se distanciar. I've been in the church life long time. Eu tenho estado na vida da igreja há um longo tempo. And it's by the Lord's mercy that I'm still here. E é pela misericórdia do Senhor que eu ainda estou aqui. But I can say I've seen many saints just kind of drift away. Mas eu posso dizer que eu vi muitos santos irem se afastando. Why? Por quê? It's not like they determined I'm not going to love the Lord anymore. I'm going different direction. Não é porque eles determinaram, não, eu não vou mais amar o Senhor e agora estou indo por uma outra direção. No, your heart just gets drawn off by other things. Não, é que o coração deles passou a ser
atraído por outras When coisas. you began, you loved the Lord. Quando você começa, você ama o Senhor You may even declare, I give my whole life to you. e diz: Senhor, eu entrego toda a minha vida a Ti. I consecrate everything to Eu you. consagro tudo a Ti. But next year, Mas no próximo ano, you start loving your car. você passa a amar o seu carro. You start loving your future, Você passa a amar o seu futuro, my job. o seu emprego. So many things can carry us away from our first love. Então, muitas coisas podem nos desviar do nosso primeiro amor. Oh Lord, Oh, Senhor, the Lord is our bridegroom. o Senhor é o nosso noivo. So sometimes we say we are waiting for the Lord's coming. Então, às vezes nós dizemos, estamos aguardando a volta do Senhor. Actually, today we'll see in the Bible, Mas, na verdade, hoje nós veremos na Bíblia, we are not waiting too much. nós não estamos aguardando tanto. You know who's waiting? Who is waiting? Quem está aguardando? The bridegroom. A noiva está He's, aguardando. he's waiting for you. E desculpe. O noivo está aguardando. O noivo está aguardando por vocês. So, like Brother Ted, I've been in many weddings in the church life. Então, assim como o irmão Ted, eu estive em vários casamentos na vida da igreja. It's kind of funny sometimes Às vezes é bem engraçado, because the brother, he always is early. porque sempre o irmão chega cedo, está pronto. And the brother comes up to the front E aí o irmão vem lá para frente and he's always standing there with a big smile on his face e está sempre ali de sorriso largo no rosto. and he starts waiting E ele então começa a esperar. waiting for his bride to come. Ele está esperando a noiva chegar. So the bridegroom is the one that's waiting, Então o noivo é aquele que está aguardando. but the bride is not ready. Mas a noiva não está pronta. So tonight, or this afternoon, we want to talk about this in another aspect. Então, nessa noite, nós gostaríamos de falar disso sobre um outro aspecto. This last meeting we saw, number one requirement for the Lord's coming. Nessa última mensagem, nós vimos a primeira exigência para a volta do Number Senhor. one way to get ready is to love the Lord. A primeira maneira de estar pronto para a volta do Senhor é amar o Senhor. If we lose the love for the Lord, it's like, forget it. Se perdermos o nosso amor pelo Senhor, é como se esqueça, deixa para lá. Okay, number two, E a coisa número 2, this may surprise you. isso pode surpreendê-los. Do you know why we're not ready? Vocês sabem porque ainda não estamos prontos? Because we have not grown in life. Porque ainda não crescemos em vida. Okay, I don't know about the laws in Brazil, Eu não sei a respeito das leis no Brasil, but I would imagine on this matter it's probably the same as in the United States. mas eu imagino que nesse ponto é similar a como é nos Estados Unidos. A grown man cannot marry a little girl. Um homem maduro não pode se casar com uma menininha. That's against the law. Isso é contra a lei. You cannot do that. Você não pode fazer A isso. man cannot marry a child. Um homem não pode se casar com uma criança. Okay, it's the same way in the Lord's eyes. É a mesma coisa aos olhos do Senhor. He's ready, Ele está pronto, but who's he going to marry? mas com quem ele vai se casar? When he looks at the church, Quando ele olha para a igreja, little child. uma criancinha. Individually, Individualmente, corporately, coletivamente, little child. uma criancinha. So what's the problem? Então, qual é o problema? It's not a match. Não há uma It's compatibilidade. not the same in life and in nature. Não é o mesmo em vida e natureza. It's not the same in growth and maturity. Não é o mesmo em crescimento e maturidade. I got married kind of young. Eu me casei quando era jovem, bastante jovem. I was only 20 years old when I got married. Eu tinha 20 anos quando me casei My wife was 19. e a minha esposa tinha 19.
but she wasn't 12. Mas ela não tinha 12. She was 19. Ela tinha 19. We matched. Nós éramos compatíveis. We were the same in life. Éramos o mesmo em vida. We were young, Éramos jovens, but now, mas agora, thank the Lord, graças ao Senhor, more than 50 years. mais de 50 anos. Amém. Amen. I'm so thankful to the Lord. E eu sou muito grato ao Senhor, Gave me a good sister in the Lord que me deu uma boa irmã no Senhor, to be my bride. para ser a minha noiva. Okay, but so this afternoon we like to fellowship a little bit about growth in life. Então, nessa tarde, nós queremos ter um pouco de comunhão a respeito de crescimento em vida. You might say, "Oh, I've heard all about that over and over again in the church life." Você pode dizer, mas eu já ouvi isso repetidamente na vida da igreja. Okay, hey brother Ian, where's Ryan? Onde está o irmão Rian? Ian. Oh, Rian, could you come up here for a second? Rian, você podia vir aqui por um instante? I met brother Ian today at lunchtime. Here, Eu man, you conheci stand o there. Rian hoje na hora do almoço. Okay, turn around. Okay. How old are you again? Quantos anos você tem, Rian? 20. He's 20. Same Ele age tem I 20. was when I got married. Ele tem 20 anos, a idade quando eu me casei. Okay. So we like to consider a little bit, and you okay to be an example? Você está Ok. tudo bem de ser um exemplo? All right. Do you know that the Bible says, Você sabe que a Bíblia diz... okay. Is that my phone? Então, Okay. Do you know what the Bible says? você sabe o que é que a Bíblia Let's diz? say this platform here is what we call time. We live in time. Vamos dizer que essa plataforma Okay, aqui... so maybe go on the other side, all the way down to the end, even before time. Isso, antes do tempo. Right there. Okay. Vamos dizer que essa plataforma aqui represente o tempo. Do you know that God had in his heart even before the foundation of the world? Você sabia que Deus tinha Rian em seu coração, mesmo antes da fundação do mundo? The Bible says God chose us before him, even before the foundation of the world. A Bíblia diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. And you know what it says, that verse, Ephesians 1:4, he chose us to be before him in love. E no versículo 1:4 diz que ele nos escolheu para estar diante dele em amor. The Lord already chose who would be his bride way back before we were even born. Deus já escolheu quem seria a sua noiva muito antes de nós termos nascido. And not only that, E não apenas isso, he put a mark on Ian. ele colocou uma marca em Rian. You can't see it outwardly, Você não consegue ver exteriormente, but the Bible says he was predestinated unto sonship. mas a Bíblia diz que ele foi predestinado para a filiação. Not predestinated to be a baby in Christ, Não predestinado para ser um bebê em Cristo, but predestinated unto full sonship. mas predestinado para a plena filiação. God determined his destiny even before he was born. Deus determinou o destino dele mesmo antes de ele ter nascido. He's just an example of all of us. Ele é apenas um exemplo de todos nós. Okay, then what happened? Então o que aconteceu? In time, No tempo, he was born, ele nasceu, humanly, humanamente falando. first birth, O seu primeiro nascimento from his parents. de seus pais. Okay, but sorry to say, Mas desculpe dizer, the Bible says, a Bíblia diz... well, let me ask him before I tell you what the Bible says. Não, deixa eu perguntar primeiro para ele antes de eu dizer para vocês. Were you a Christian when you were born? Você era um cristão quando você nasceu? Your parents were you? Os seus pais eram e você? If your parents are Christian, doesn't that make you a Christian? Se seus pais forem cristãos, você já nasce cristão? No, Não, you passed. você passou.
This is what we tell the junior high kids all the time. Por isso, It's because your parents are saved does not mean you're saved. por isso que dizemos os pré-adolescentes sempre, olha, o fato de seus pais serem cristãos não quer dizer que vocês também são Just cristãos. because your parents are Christians does not make you a Christian. O fato de seus pais serem cristãos não faz de você um cristão. The Bible says you must be born again. A Bíblia diz que você deve nascer de novo. So what was he? Então, o que ele era? Fortunately, he was born into a Christian family. Então, felizmente, ele nasceu num lar cristão. That's very wonderful. Isso é maravilhoso. And maybe, I don't know if your parents share with you E eu não sei se seus pais compartilharam com when you were você, growing up. quando você estava crescendo, They sobre o ever share with Evangelho, you about the Lord when you sobre were o growing Senhor. up? For sure. Então, sim. Okay. But the Bible says you were without God in the world. Mas a Bíblia diz que estavais sem Deus no mundo. That's all our condition. Essa era a nossa condição. Okay. Then how old were you when you received Christ? E quantos anos você tinha quando você recebeu Cristo? Quantos anos? 2015. How old were you? About Em 2015, 13. com 13 anos. Okay. He got saved younger than I got saved. Ele foi salvo antes Okay, de mim. so he's moving along. Então ele se moveu aqui, He received Christ. ele recebeu Cristo. The Bible says if you have the Son, you have the life of God. E a Bíblia diz que se você tem o Filho, você tem a vida de Deus. He who believes and is baptized shall be saved. Aquele que crer e for batizado será salvo. Did you believe? Você creu? Did you get baptized? Você foi batizado? He's saved. Ele é salvo. He's regenerated. Ele foi regenerado. Now, at the same time, you know what else happened? Ao mesmo tempo, você sabe o que aconteceu? Okay, you don't have to tell us the details, but had you ever committed any sins when you were back here? Você não precisa nos dar detalhes, mas quando você estava nesse ponto aqui, você cometeu pecados? Com certeza, né? The Bible says we all have sinned. E a Bíblia diz, todos pecaram. So when he got saved, what happened? Então, quando ele foi salvo, o que aconteceu? He got forgiven. Ele foi perdoado. He got washed in the blood of the Lamb. Ele foi lavado no sangue do Cordeiro. He got reconciled to God. Ele foi reconciliado com Deus. He got justified. Ele foi justificado. Do you know what it means to be justified? Você sabe o que significa ser justificado? What? O quê? Okay. You got accepted by God according to his righteousness. Você foi aceito por Deus segundo a sua justiça. It's a great thing Isso é uma grandiosíssima to coisa. be forgiven of your sins, Ser perdoado dos seus pecados, washed in the blood, lavado do sangue, reconciled to God, reconciliado com Deus, justified before God, justificado diante de Deus even to begin to be sanctified. e até mesmo começar a ser santificado. That means to be separated. He was without God in the world. Isso quer dizer ser separado. A princípio ele estava no mundo sem Deus Then he got separated unto God. e ele foi separado para Deus. And the life of Christ, the eternal life, came into his spirit. E a vida eterna entrou no espírito dele. He got born again, E ele nasceu de novo, regenerated. regenerado. Okay, but if you could see the timeline, Mas você consegue ver a linha do tempo? he's got a long way to go. Há um grande caminho a seguir. Okay, so right now, Então agora, he got saved at age 13. ele foi salvo com 13 anos. So, Então, don't want to put him too much on the spot, but we could ask him, not did you grow humanly, but has the Lord begun to grow in you in the last 6 years, não queremos deixar ele numa situação difícil, 6, 7 years? mas ele, desde os 13 anos, tem crescido humanamente falando. Mas ele tem crescido também no Senhor espiritualmente?
Oh, Eu espero que sim. okay. But let me ask you this. Deixe de perguntar isso. Are you ready to be the bride? Você está pronto para ser a noiva? Okay. Are you fully mature? Você está plenamente maduro? Don't think so. Acredito que não. That's a good answer. É uma boa resposta. And I don't think so either. Eu também acredito que não. Not only for you, but for me also. Não só para você, mas falando por mim. Not quite ready. Não estou totalmente pronto. You say, why aren't you ready? Então, se você perguntar por que It's você not ainda that não está pronto, do you love the Lord? você ama o Senhor? Amen. Amém. Have you ever prayed, Lord Jesus, come again? Você já orou, Senhor Jesus, volta? Okay, but that doesn't quite prepare you enough. Mas isso não o preparou suficientemente. You say, why not? E se você perguntar por que não? Because the Lord wants a mature bride. Porque o Senhor quer uma noiva madura. So, even though he experienced judicial redemption, Então, embora ele tenha experimentado a redenção judicial, forgiven, perdão, cleansed, purificação, reconciled, reconciliação, justified, justificação, sanctified, santificação, those are all very, very wonderful. isso tudo é tão maravilhoso. But those happen very quick. Mas tudo isso aconteceu de maneira muito rápida. But to grow in life, Mas crescer em vida it's not quick. não é tão rápido. Even when children grow up in a family, Mesmo uma criança que cresce numa família, it takes time. isso leva tempo. You cannot rush, Você não pode correr, but you can cooperate. mas você pode cooperar. So parents Então os pais do a lot on their part, fazem muito da parte deles, but the children, they have to eat. mas a criança tem de comer. They have to go to sleep. Ela precisa They have descansar, to live a dormir, normal human life. para viver uma vida humana normal, And little by little, e pouco a pouco life grows. a vida cresce. So Paul talked about Christ being formed in you. Então Paulo fala de Cristo ser formado em vós. When a female becomes pregnant, Quando uma mulher ela engravida, something very, very small starts to grow in her. Something very small starts to grow. algo muito pequeno começa a crescer, Eventually becomes like a little fetus, por fim torna-se um pequeno feto, but not ready to be brought forth. mas não pronto ainda para nascer. Why not? Por que não? This baby needs to be formed. Porque esse bebê precisa ser formado. So it has to grow. Então ele tem de crescer. Then even when it's born, E quando ele nasce, it takes a human life how many years to mature? leva tantos anos, uma vida humana para amadurecer. So he got born again. Então ele nasceu de novo, He received the life of God. recebeu a vida de Deus. And now something is growing in him. E agora algo está crescendo nele. God has his part. Deus fez a parte dele. Maybe some who are shepherding him have their part. Talvez alguns que o têm apacentado têm feito a parte deles. Maybe his parents and serving ones and the elders of the church and even other saints concerned for his growth. Talvez os seus pais, os seus servidores, os presbíteros da igreja, outros santos têm se preocupado com o seu crescimento. Paul said he was travailing in birth again Paulo disse que de novo sofria dores de parto, until Christ would be formed in you. até que Cristo fosse formado em vós. So Paul talked about another brother. Então Paulo falou de um outro irmão. He said he labors for you day and night in his prayer Ele fala desse irmão que laborava dia e noite so that you would grow in your faith. para que você crescesse na sua fé. So, saints, Então, santos, we need to progress. precisamos progredir. So Paul said, be brought on to maturity. Então Paulo diz: sejais levados à You have maturidade. to leave the things at the beginning. Vocês precisam deixar as coisas da infância, Maybe do início. in the beginning you just start drinking a little bit of spiritual milk.
Então, no início, vocês começavam a beber aquele leitinho espiritual, So sweet, so enjoyable. tão doce, tão desfrutável. But Paul said, eventually, you got to grow up. Mas Paulo diz, por fim, você precisa You crescer. you have to start eating solid food. E você precisa começar a comer comida sólida. You need this life in you to grow to maturity. Você precisa que essa vida em você cresça até a maturidade. All the way, all the way. Todo o caminho. And you know what else is going on? E você sabe o que mais está acontecendo? There's some nourishment coming in. Há uma nutrição que está entrando. There's some saints who are praying for you, who are teaching you, admonishing you, and all these things. Há santos que estão orando por você, que estão ensinando você, que estão exortando você, que estão fazendo tantas coisas. And you're cooperating by praying and calling on the Lord and reading the Bible and eating and drinking Christ. E você cooperando por ler a palavra, por orar, por invocar o nome do Senhor. But once in a while, you get in a difficulty. Mas de vez em quando você entra numa dificuldade. What is that? O que é isso? Does the Lord not love you anymore? Isso quer dizer que o Senhor não te ama mais? No. He Não. proves He loves you. Ele prova que te ama He disciplined you. pela disciplina. Says, what father does not discipline his son? A palavra diz que o pai que não disciplina seu filho. So saints, we should think about it. Então, santos, devemos pensar. When you get in a hard time, Quando você está passando por um tempo difícil, a time of suffering, um tempo de sofrimento, time of affliction, um tempo de aflição, what's going on? o que é que está acontecendo? The Lord is helping you to grow. O Senhor está te ajudando a crescer. In the parable of the sower in Matthew 13, Na parábola do semeador em Mateus 13, it says the seed was sown into the earth. diz que a semente foi semeada no solo. And if it's normal, if the roots are going down in the earth, E é normal se as raízes provenientes daquela semente estão crescendo no solo. what happens? E o que que acontece? Not only the rain comes, Não apenas a chuva vem, but the sun comes. mas o sol também vem. And the sun is hot. E o sol é quente. And the sun is the afflictions E o sol representam as and aflições, the persecutions. as perseguições. So let me tell you a little story. Deixe-me lhes contar uma pequena história. One time somebody asked me, how come the people in the local church always have problems and difficulties and turmoils and people persecuting you all the time, all those things? Uma vez alguém me perguntou por que vocês aí nas igrejas locais, frequentemente as pessoas, vocês estão tendo problemas, as pessoas te perseguem, há tumultos, há coisas negativas. I asked him, are you a real Christian? E eu perguntei para ele, você é um cristão verdadeiro? The Bible says, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. A palavra nos diz que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. If you never get any sunshine, Se você nunca receber um solzinho, you're not going to grow. você não irá crescer. It's normal. É normal. Persecution, normal. A perseguição é normal. Afflictions, Aflições, that's the sunshine. isso é o brilhar do sol. If you're taking care of your nourishment, Se você estiver cuidando da sua nutrição, when the sun comes, quando o sol vier, the plant grows. a planta irá crescer. So, we need to be brought on to maturity. Então precisamos ser levados à maturidade. What is the goal? Qual é a meta? Full sonship. A plena filiação. So, why did Paul tell the believers that you would be no longer tossed about like little children? Então por que Paulo disse que os cristãos não deveriam ser agitados por todo tipo de ensinamento? Because little children so easily sway this way, that way. As criancinhas, elas são constantemente agitadas de um lado para But o outro. a grown man, no. Mas um homem maduro, não. Like when you pass through turmoil here, Então, quando você passa por um tumulto aqui, it's not easy. não é fácil. I passed through one where I live also. Eu passei por um onde eu vivia, It's not easy. não é fácil. So this hot sun, Então, esse sol
quente. But you know what the Bible says? Mas você sabe o que a palavra nos diz? The Bible says this. A Bíblia diz isso. Divisions must come. As divisões virão. Why? Por quê? To show who is approved. Para mostrar os aprovados. Okay? So saints, we shouldn't be tossed about. Então, santos, não devemos ser agitados. If you're so easily tossed about, Se você é facilmente agitado, it means you have no assurance of faith. significa que você não tem segurança da No. fé. No roots going deeper. Não tem raízes que estão se aprofundando. Not much maturity in life. Não há tanta maturidade em So, vida. all through the epistles, Então, ao longo de todas as epístolas, over and over again, repetidamente, all the apostles saying the same thing. os apóstolos dizem a mesma coisa. You have to go on. Você precisa prosseguir, You have to pursue. buscar, You have to eat and drink Christ. precisa beber e comer Cristo. We have the unsearchable riches of Christ. As riquezas insondáveis de Cristo. We have to let the Lord make home in our heart. Temos de permitir que Cristo faça morada no nosso We have to coração. let the Lord grow in us. Temos que deixar o Senhor crescer em nós. He wants to be the firstborn among many brothers. Ele quer ser o primogênito entre muitos irmãos. He wants to bring us all the way to full sonship. Ele quer nos trazer por todo o caminho até a plena filiação. So why hasn't the Lord come back? Então, por que é que o Senhor ainda não voltou? Is it that we haven't prayed enough? Será que é porque não oramos o suficiente? That might be part of it. Pode ser, isso pode fazer parte. But the real big reason Mas a grande razão we're not ready. é que nós não estamos prontos. We're like way back here. Nós estamos mais ou menos aqui. We're immature. Estamos imaturos. He will not marry a little girl. E ele não se casará com uma The menininha. bridegroom O noivo is waiting for the mature bride. está esperando uma noiva madura. So saints, we should consider this Então, santos, precisamos considerar isso individually individualmente and corporately. e coletivamente. Are we mature? Somos maduros? No. Não. So we need to grow. Então precisamos crescer. We need the growth in life. Precisamos do crescimento em vida. So Paul said, I planted the seed. Então Paulo disse: eu plantei a semente. Other brothers come along and water. Outros irmãos vêm e regam. But God is the one who causes to grow. Mas Deus é quem faz crescer. So on the one hand, God does his part. Então, por um lado, Deus faz a sua parte. Only he can arrange all the environments. Só Ele pode arranjar todos os ambientes. And he predestinated us Ele nos predestinou unto full sonship. para a plena filiação. His goal stays the same. It remains that we would become full grown men. A sua meta continua a mesma, é que sejamos homens maduros. And the church as a whole would become the new man, full grown. E a igreja como um todo se torne o novo homem plenamente crescido. So what should we do? Então, o que devemos fazer? We're not criticizing each other. Vamos ficar criticando uns aos outros? Say, "Oh, you're just a baby." Ah, você é só um bebezinho. No. Não, não, não. What should we do? O que é que devemos fazer? We should pray for one another. Temos que orar uns pelos outros. We should shepherd one another. Temos que apacentar uns aos outros. We should water one another. Temos que regar uns aos We outros. should bring each other to the milk and the solid food. Temos que trazer os santos para o leite e para a comida And we sólida. should stand with the saints when they're passing through a hard E time. precisamos permanecer com os santos à medida que eles passam por situações difíceis. Proves why the Lord loves you. Então, o Senhor te ama. I know right now in my locality, Eu sei agora mesmo, na minha localidade, there's a sister my age. há uma irmã da minha idade. She just went to the hospital last few days. Ela foi para o hospital nesses últimos dias. This sister is such a serving sister. Essa irmã é uma irmã que serve. We kind of grew up in the church life at the same time, my wife and I and her husband. Eu, minha esposa, ela e o esposo dela crescemos ao mesmo tempo na vida da igreja. Now she's very weak and in the hospital. E agora ela está muito fraca num hospital. Okay, do you think she left the Lord or something, or she's under a curse? Você acha que ela pensa que em deixar o Senhor, ou que está sob alguma maldição? No, Não. Lord loves her.
O Senhor a ama. Lord is perfecting her. O Senhor a está aperfeiçoando. Lord is growing to maturity. O Senhor está crescendo nela para a maturidade, She is going to be full grown in Christ. para que ela seja plenamente crescida em Cristo. So we stand with one another. Então nós permanecemos uns com os outros. We're all sometimes under the hot sun, Às vezes nós estamos sob esse sol quente, but through that the Lord calls us to grow. e isso faz com que nós Okay. cresçamos. Thank you for being a good example. Obrigado. Okay, saints, so let's look at the outline. Então vamos dar uma olhada no esboço. The outline is basically the same. O esboço diz essencialmente o mesmo. How about we read the title of message number 2 all together? Vamos ler o título da mensagem 2 todos juntos. Crescendo em vida até a maturidade. Okay. Did you notice in the title it says making ourselves ready? Vocês notaram que o título diz preparar-nos. You might say, "Oh, I thought the verse says that God was the one who causes us to grow." E você pode pensar, mas eu achava que Deus é que faz crescer. That's true. Sim, é verdade. But if you don't eat and drink, Mas se você não comer e beber, you want God to just do a miracle? você quer que Deus faça simplesmente um milagre? God operates in a normal way. Deus opera numa maneira normal. You eat and drink, He'll cause to grow. Se você come e bebe, Ele faz crescer. And look at Roman number 1. Vamos ler o algarismo romano 1. How about sisters read Roman number 1 together? Irmãs, por favor, leiam o algarismo romano 1. I don't know if you ever planted some seeds. Eu não sei se vocês já plantaram algumas sementes, If you plant some vegetables or some fruit, vegetais ou frutas. you know the one who really is desirous to see the fruit is the one who planted. Vocês sabem, aquele que é realmente desejoso de ver o resultado daquele plantio é aquele que plantou. So the farmer is the one who's waiting. Então, o lavrador é aquele que está Are aguardando those seeds going to start to grow? as sementes começarem a crescer. How much longer? Quanto tempo? When is the fruit coming? Quando é que virá o fruto? When am I going to be able to eat these vegetables? Quando é que eu poderei comer esses vegetais? The farmer is waiting. O lavrador está aguardando. On the one hand, we are the bride. Por um lado, nós somos a noiva. On the other hand, the Bible uses the illustration that we are the fruit or the vegetables. We're growing. Por outro lado, a Bíblia usa o exemplo de que nós somos frutos, vegetais que estão crescendo. Paul said, we are God's farm, Paulo diz que vós sois lavoura de Deus. and we're growing on God's farm. Estamos crescendo na lavoura de Deus. The farmer is the Lord himself. O lavrador é o próprio Senhor. Look at A. A says the Lord Jesus is actually the real farmer, the unique farmer. O ponto A diz: o Senhor Jesus é, na verdade, o verdadeiro lavrador, o único lavrador. Even in the Gospels, it says the sower went out to sow the seed. Até mesmo nos evangelhos diz que o semeador saiu a semear. The Lord is the sower. O Senhor é o semeador. While we are awaiting with long suffering for the Lord's coming, He, as the real farmer, is waiting with patience our maturity in life as the first fruits and the harvest of the field. Ponto B. Enquanto aguardamos com paciência a vinda do Senhor, Ele, como o verdadeiro lavrador, está aguardando com paciência amadurecermos em vida, como as primícias e a seara da terra. So in the Gospels, we have the sowing of the seed. Então, nos evangelhos temos o semear da semente. In the epistles, we see the watering and the growing. Nas epístolas, nós vemos o regar e o crescimento. Then finally in the book of Revelation, we see the reaping. E no final, no livro de Apocalipse, nós vemos a colheita. But you notice there's two kinds of fruits that are reaped.
Mas vocês sabem, há 2 tipos de frutos que são colhidos. One is called the first fruits. Um deles é chamado de primícias. The other is called the harvest. O outro é chamado de seara. The first fruits are those that are ripened early. As primícias são aqueles que são colhidos mais cedo. They're brought on to maturity. Eles They're são ripe. trazidos à maturidade e então eles são colhidos. But the harvest, Mas a seara slow. é lento. Maybe grows a little bit, Talvez cresce um pouquinho then takes a vacation. e aí tira umas férias. Forgets about the Lord, Esquece sobre o Senhor. lost his Bible, Cadê a Bíblia e tal? comes to the meeting once in a while. Vem às reuniões de vez em quando. Hard to grow. Difícil de crescer. Sometimes we know that there's things in us hindering our growth. E sabemos que às vezes há coisas dentro de nós que estão nos impedindo de Like crescer. in the parable of the sower, Como na parábola do semeador. sometimes stones, Às vezes, pedras, hidden sins, pecados ocultos. sometimes thorns, Às vezes, os espinhos, anxieties, as ansiedades. all the cares of this life. Todas as preocupações desta vida. You think, oh, I need to enjoy Christ. Você pensa, eu tenho que desfrutar Cristo, Oh, but not now. I got so many things to do. mas não agora, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Oh, I got to take care of this. I got to go here. I got to do this. I got to do that. Eu tenho que cuidar disso, tenho que fazer isso, fazer aquela outra coisa. That's okay, but the problem is you stay way back here, Tudo bem, mas isso quer dizer que você ficou parado aqui. not going this way. Você não está indo nesse And sentido. sometimes Lord touches some things in us. Então, às vezes, o Senhor toca algo em nós. Stone. Há uma pedra. Lord wants to touch that so he can grow. Então, o Senhor quer tocar naquilo para que ele possa crescer. But we have to cooperate. Mas nós precisamos cooperar. We have to confess. Precisamos We confessar. have to deal with the Lord. Precisamos lidar com aquilo diante do Senhor. Tell the Lord, Dizer ao Senhor: sorry, Lord, I'm not for this. perdoa-me, Senhor, eu não sou por isso. Take this stone out of me. Tire essa pedra de mim. I'm not a farmer, Eu não sou um lavrador, um fazendeiro, but I heard sometimes farmers work in the field, mas eu ouvi dizer que quando um lavrador está trabalhando no campo, they take out a lot of stones. ele precisa remover muitas pedras. Then they plant the seed, Então ele planta as sementes, starts to grow. elas começam a crescer. Guess what? Imagine o quê? Next season, so many more stones. E na outra temporada, imagine mais pedras. Where'd they come from? De onde elas vieram? Stones just keep coming. As pedras continuam a vir. So as we're growing, Então, à medida que crescemos, don't think we're becoming so perfect. não pense que estamos nos tornando tão perfeitos. No, we see, wow, more stones. Na verdade, estamos vendo mais pedras Got to dig these out. que Dig these precisam out. ser escavadas e lançadas fora, Life that the life can grow. para que a vida possa crescer. So the Lord is the farmer. Então, o Senhor é o lavrador. Some saints, the Bible says, some saints will be raptured before the time of the great tribulation. A Bíblia diz que alguns santos serão arrebatados antes da grande tribulação. These are the first fruits. Esses são as primícias. When the farmer sows the seed, Quando o lavrador lançou a semente, the first ripe ones that come up, aqueles que primeiro amadurecem, he cuts them off the plant and takes them into his house ele corta e leva para sua casa and begins to enjoy these first ripe fruit. e começa a desfrutar aqueles frutos que foram The primeiramente rest of the colhidos. fruit has to wait a lot more sunshine. O restante dos frutos precisam aguardar muito mais sol. It's a fact. É um fato. You read Revelation. Leia Apocalipse. The majority of the believers A maioria dos crentes will pass through the time of the great tribulation. passarão pela grande tribulação. That will be intense sunshine. Isso será um tempo de brilhar do sol intenso. What will happen? O que acontecerá? Ripening. Acontecerá o amadurecimento. Then the Lord will reap the harvest. E então ele poderá
colher essa seara, essa not colheita. until the great tribulation is over. Mas não até o final da grande tribulação. So we want to ripen early. Então queremos ser colhidos mais cedo. We want to be the first fruit. Queremos ser as primícias. So we should cooperate with the Lord. Então devemos cooperar com o Senhor. Pray, Lord, grow in me. Orar, Senhor, cresça em mim. Okay, Ok. letter C. Ponto C. How about brothers read letter C, 1C? Que tal se os irmãos lerem o ponto C? Se orarmos, Senhor, volta depressa, o Senhor poderá dizer: enquanto você aguarda a minha volta, eu aguardo a sua maturidade. Somente a sua maturidade poderá apressar a minha volta. So, did you ever think the Lord was speaking to us? Você já pensou que o Senhor estava falando conosco? We pray, Lord, come quickly. Oh, Senhor, venha sem demora. Lord would answer, grow quickly. E ele responde: cresça sem demora. Lord, come quickly. Senhor, venha depressa. When are you going to grow? Quando é que você vai crescer? A resposta: So, Lord wants to come. o Senhor quer voltar. He wants to answer our prayer. Ele quer responder nossas orações. But He's waiting. Mas Ele está aguardando. He's waiting on us. Ele está nos aguardando. We thought we were waiting for Him. Nós pensamos que nós o estamos aguardando. He's waiting for you. Na verdade, Ele está esperando por você. So, letter D says, it is a great help for us to realize that if we are serious about awaiting the Lord's coming back, we need to grow in life unto maturity. Amém. Então, é uma grande ajuda o que diz o ponto D. É uma grande ajuda percebermos que se formos sérios sobre aguardar a volta do Senhor, precisamos crescer em vida até a maturidade. Okay, so let's go on to Roman numeral 2. Vamos ver o algarismo romano 2. To be mature is to have Christ formed in us. Ser maduro é ter Cristo formado em nós. This is not our philosophy. Essa não é a nossa filosofia, This is what the Bible says. é o que a Bíblia diz. It's what Paul said. É o que Paulo disse. Galatians 4:19. Gálatas 4:19. Told the saints, my children, Ele diz: meus filhos, I'm travailing, I'm waiting, I'm longing, I'm praying por quem de novo estou sofrendo dores de parto, aguardando, orando, till Christ is formed in you. para que Cristo seja formado em vós. So, letter A says Christ was born in us, Ponto A diz: Cristo nasceu em nós, just like Brother Ian. assim como o irmão Rian. When we believed in the Lord, He was born in us. Quando cremos no Senhor, Ele nasceu em nós. Now He lives in us, Agora Ele vive em nós, but He wants to be formed in us unto our maturity. mas Ele quer ser formado em nós até a nossa maturidade. The last stage of transformation is maturity, the fullness of life. O último estágio da transformação é a maturidade, a plenitude de vida. And number 2, maturity is a matter of the enlargement of capacity. E o ponto 2 diz: maturidade é uma questão de aumento da capacidade. What we mentioned that the Lord is not only nourishing us, He's disciplining us. Por isso mencionamos que o Senhor não está apenas nos nutrindo, mas Ele também nos está disciplinando. A says maturity in life is the sum total of receiving the discipline of the Holy Spirit. O ponto A diz: maturidade em vida é a somatória das disciplinas recebidas do Espírito Santo. So sometimes, saints, Então, às vezes, santos, we might like to enjoy the Lord, queremos desfrutar do Senhor, pray, read the Word, ler com oração a palavra, sing and enjoy Christ. cantar e desfrutar Cristo. But then when the Lord puts us in a hard place, Mas quando o Senhor nos coloca naquele lugar difícil, like, what's going on? Senhor, o que é que está acontecendo? Why is this happening to me? Por que é que isso está acontecendo comigo? Why am I in this environment? Por que é que eu estou nesse ambiente? Why do I have to go through this? Por que é que eu tenho que passar por isso? Why am I in this arrangement? Por que é que eu estou sob esse arranjo? We don't realize the Lord's hand is on us. Nós não percebemos que a mão do Senhor está sobre He nós. knows what He's doing.
Ele sabe o que ele está fazendo. He's bringing us on to full sonship. Ele está nos levando à plena filiação. We need to learn to say amen. Precisamos aprender a dizer amém. Lord, this is your arrangement. Senhor, esse é o seu arranjo. You're the one who put me in this situation. Foi o Senhor que me colocou nessa situação, That I might grow, that the life in me might grow. para que a vida em mim possa crescer. So we shouldn't despise the Lord's hand of discipline. Então não devemos desprezar a mão e a disciplina do Senhor. Amen. Amém. So, letter B, matured. Let's see, wait. Okay, that's Little B. number 2. Little B. Okay, others may see a person who has matured in life, but they cannot see the accumulated discipline of the Holy Spirit which that person has received secretly. Ponto B, 2B. Os outros podem ver uma pessoa madura em vida, mas não podem ver a disciplina acumulada do Espírito Santo que essa pessoa recebeu secretamente, dia após dia, ao longo dos anos. We don't necessarily need to go around tell all the saints, oh, you don't know what I'm passing through. Não necessariamente você precisa ir aos santos e dizer, vocês não sabem pelo que eu estou passando. Oh, the Lord is really dealing with me. O Senhor está realmente tratando comigo. Oh, I'm under such discipline of the Holy Spirit. Eu estou sob tal disciplina do Espírito Santo. Oh, you couldn't believe what a hard time I'm having. Você não pode acreditar em que tempo difícil é que eu estou tendo. What happened to that word secretly? E que tal essa palavra secretamente? Just need to receive some things from the Lord secretly. Simplesmente receber coisas da parte do Senhor de maneira secreta. Don't have to tell the whole world all that you're going through. Não precisa dizer a todo mundo pelo que você está passando. Oh, Lord Jesus. Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Senhor Jesus. So, I got saved at a very young age. Então eu fui salvo quando muito jovem. And then the Lord brought me into the church life about a year later. E o Senhor me trouxe à vida da igreja mais ou menos um ano depois. I probably wasn't in the church life maybe just a few months. E provavelmente eu estava na vida da igreja por alguns meses. And the sunshine came up. E o sol veio. A lot of things began to happen. Muitas coisas começaram a acontecer. Especially with my family. Especialmente com a minha família. So you think, a new believer, a young believer, that's too much. E talvez você pode pensar, mas um jovem crente, eu acho que isso já é demais. It's not easy for young believers to pass through some difficult time. Não é fácil para um jovem crente passar That's why por tempos difíceis. even during the time of turmoil, so many of our younger ones get tossed about. Por isso que até mesmo durante os momentos de tumulto, So muitos dos nossos jovens foram agitados, levados para fora. those who have a little more maturity in life, Então aqueles que tinham um pouco mais de crescimento em vida, you gotta stay close, você precisa ficar perto shepherd them, e apacentá-los stay with them e permanecer com as they're eles passing through, enquanto eles estão passando, so they can have the strength, para que eles tenham a força, have the supply, o suprimento begin to learn that the Lord knows He's bringing us through. e eles compreendam que o Senhor sabe dessa situação e os levará por ela. This is the church life that we need. Então essa é a vida da igreja de que The real precisamos. church of brotherly love. Uma igreja, uma verdadeira igreja de amor fraternal. I think Ted could testify in the United States, we're so concerned for our young people. Eu acho que o Ted pode testificar que nos Estados Unidos nós estamos tão preocupados com os nossos jovens. Junior high, high school, college. Pré-adolescentes, adolescentes, universitários. Too many end up just going astray. Tantos que têm sido desviados. So what should we do? E o que devemos fazer? Criticize them? Criticá-los? Say, oh, they became worldly. Eles se tornaram Oh, mundanos. they fell into sin. Caíram em pecado. No. Não. The reason why quite often they fall astray. A razão pela qual muitas vezes eles se desviam You can say, where are the shepherds?
é porque onde estão os Where's the pastores? brother standing next to them? Onde está o pastor para permanecer ali ao lado deles, Growing with them, crescendo com eles, standing with them when they pass through very difficult years. permanecendo com eles à medida que eles passam por anos tão difíceis. I don't know how it is here Eu não sei qual é a situação aqui, in the United States going to school now. It's terrible. mas nos Estados Unidos ir à escola atualmente é terrível. What the young people are confronting. O que os jovens têm confrontado, Terrible sin in the world. o pecado terrível no mundo. So how are they going to make it? Então, como eles vão conseguir? They need shepherds. Eles precisam de pastores. They need older ones. Eles precisam daqueles mais velhos. Older is relative. Ser mais velho é algo relativo. You might think, I'm not that grown myself. E você pode pensar, mas eu mesmo não cresci. But you might be a little bit more mature than the young person. Mas você pode ser um pouco mais crescido do que aquele mais jovem. Some of the best shepherds for the high schoolers are the college students. Um dos melhores pastores para os de ensino médio, né, para os adolescentes, são aqueles universitários. They know what they're going through. Eles sabem pelo que eles estão passando. So, saints, we have to stand with one another. Então, santos, nós precisamos permanecer uns com os outros. Pray for one another. Orar uns pelos outros. We're not just praying for events in the church life. Não apenas orar por eventos que vão acontecer na vida da igreja. Paul was laboring and struggling so the saints would grow and go on and go on. Paulo estava laborando e lutando para que os santos crescessem, crescessem e crescessem. So we should have the same burden. E nós temos que ter o mesmo encargo. We hate to see our young people go astray. Sorry. We hate to see our young people Nós go astray. odiamos ver os nossos jovens simplesmente se desviarem. So sometimes even we need to shed tears. E às vezes vocês precisam até derramar lágrimas. Lord Jesus, Senhor Jesus, when we have a summertime with the young people, quando temos o nosso tempo durante o verão com the os jovens, whole church rise up. toda a igreja se levanta. You might not be serving them directly, Vocês não podem estar os servindo but we have diretamente, to pray for our young people. mas vocês precisam orar pelos nossos jovens, Fight the battle lutar a batalha, that they could keep going along. para que eles possam continuar crescendo. Okay, Amém. number 3. Okay. Okay, it's Ok. May I read? yeah. Why don't you read that? O ponto 3, 2-3. Deus soberanamente usará pessoas, coisas e situações para nos esvaziar de tudo que nos enche e tirar toda preocupação, para termos uma maior capacidade de ser preenchidos com Deus. Okay. So the Lord is using all things to empty us out. Então o Senhor tem usado todas as coisas para nos esvaziar. But then in Luke it says, He fills the hungry with good things. Mas em Lucas ele diz que encheu de bens os famintos. So saints, we need to go on to maturity. Então, santos, nós precisamos prosseguir até a maturidade. Letter B says, Christ being formed in us is needed that we may mature in the divine sonship and be sons of full age. O ponto B diz, é necessário que Cristo seja formado em nós para amadurecermos na filiação divina e sermos filhos maiores de idade. Remember, even the brother, before he was even born, Lembrem-se, aquele irmão que estava aqui, mesmo antes de ele nascer, Ephesians 1:5 says, predestinated unto sonship. Efésios 1:5 diz que ele foi predestinado para a filiação. So, no doubt, we have to go through so many things. Então, sem dúvida que teremos de passar por tantas coisas. Regeneration's just the beginning. A regeneração é apenas o início. Then we need the renewing of our mind. Então precisamos da renovação da nossa mente. Paul said we need to be transformed by the renewing of our thinking.
Paulo diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa maneira de pensar. We get so influenced by the world, by the philosophies of the world. Nós somos tão influenciados pelo mundo e pela filosofia desse mundo. Our minds need to be renewed. A nossa mente precisa ser renovada. Christ needs to make home in all areas of our heart. E Cristo precisa fazer morada nas áreas do nosso coração. So we go through regeneration. Então passamos pela regeneração. Then we get more sanctified, not just outward position, but dispositionally. E então somos mais santificados, não apenas posicionalmente, mas também na nossa We índole. experience the renewing of the Holy Spirit. E passamos a experimentar a renovação do Espírito Santo. Get transformed into the same image. E sermos transformados à mesma imagem. And eventually the Bible says we will be conformed. E então a Bíblia diz que por fim seremos conformados. So eventually when the bridegroom looks at us, E então por fim, quando o noivo olhar para nós, it's a match. ele verá uma compatibilidade. Like when Adam looked at Eve. Quando Adão olhou para Eva, He said, now it's bone of my bone. ele disse: essa sim é osso dos meus ossos. Match. It's a match. Há essa compatibilidade. So we want to match the bridegroom. Então precisamos ser compatíveis ao noivo. So it's too bad. Many Christians think just getting saved, that's it. E é tão ruim que muitos crentes pensam que eu fui salvo e é isso. That's not it. That's just the beginning. Não, não é só isso. Isso é apenas o início. Now we need to grow unto full sonship. Então precisamos crescer até a plena maturidade. Paul said in Plena Romans filiação. 5 that now that we've been reconciled, much more we need to be saved in his life. Em Romanos, Paulo diz que, tendo nós já sido reconciliados, muito mais seremos salvos na sua vida. Okay, B1. I'll read that one. How about read B1 and 2? Ponto B, 1 e 2. Desde que fomos regenerados, o Senhor tem trabalhado em nós a fim de termos a sua imagem. Quando o Senhor tiver trabalhado plenamente sua imagem em nós e for plenamente expressado por nós, seremos maduros em vida. Okay, so the Lord is making home in our heart. He's being formed in us. Então o Senhor está fazendo morada em nosso coração e sendo formado em And nós. letter C says, as used in the New Testament, the word mature refers to the believers being full-grown mature. No ponto C, por seu uso no Novo Testamento, a palavra maduros refere-se aos crentes serem plenamente crescidos, amadurecidos e aperfeiçoados. Perfected in the life of God which they received at the time of regeneration. Aperfeiçoados na vida de Deus que eles receberam quando foram regenerados. So how about sisters read number 1? Que tal as irmãs lerem o ponto 1? So this is what it means to make ourselves ready. Isso é o que significa nos prepararmos. Look at all these phrases. Vamos olhar todas essas frases. Pursue. Buscar, Forget the things behind. esquecer as coisas que para trás ficaram, Stretch forward. avançar para as que estão adiante, Gain Christ. ganhar Cristo. These are all very active. Tudo isso é muito ativo. Our Christian life should be very active. A nossa vida cristã deve ser muito ativa. Then number 2 says the prerequisite for maturity in the spiritual life is to grow continually in the divine life. O ponto 2 diz: o pré-requisito para a maturidade na vida espiritual é crescer continuamente na vida divina. Okay, then brothers, number 3. Irmãos, o ponto 3. So not only we need to grow individually, but the church also needs to come unto
full growth. Não apenas devemos crescer individualmente, mas também a igreja precisa chegar a um estágio de pleno crescimento, Okay. plena maturidade. Seems like this outline just repeats over and over, same message over and over. Parece que esse esboço repete várias vezes a mesma coisa. Let's all read Roman numeral 3. Vamos ler o algarismo romano 3. Okay, look at these verses in Colossians 1:28 and 29. Esses versículos em Colossenses 1, 28 e 29, Paul, you can see what the apostles did. vocês podem ver o que os apóstolos fizeram. The apostles were very burdened. Os apóstolos tinham muito encargo. Paul said they announced, Paulo diz, eles anunciaram, they admonished, eles admoestaram, they taught the saints. eles ensinaram os But the santos. goal was to present every man Mas, full grown in Christ. mas a meta deles era apresentar todos os crentes maduros em So Cristo. Paul himself said, for which also I labor, Por isso, e Paulo disse, e por isso também eu laboro, and I'm struggling. estou lutando. What for? Para quê? Not just for himself. Não apenas por si próprio, He's struggling for the saints. lutando pelos santos. And he's struggling by the power, the resurrection power within him. E lutando por meio da vida de ressurreição que estava nele. Okay, letter A is the Greek word rendered full grown, may also be translated perfect, complete, or mature. No ponto a palavra grega para maduro em 1:28 também pode ser traduzida como perfeito, completo ou amadurecido. Then read B and C. Os pontos B e C. O ministério de Paulo era dispensar Cristo aos outros para que eles fossem perfeitos e completos, amadurecendo em Cristo até o crescimento pleno. Quanto mais entramos em Cristo, mais Ele entra em nós. E quanto mais Ele entra em nós, mais entramos nele. É por meio desse ciclo que crescemos em vida. So, saints, it's little by little, day by day. Então, santos, é pouco a pouco, dia a dia. So, when we preach, letter D, when we preach the gospel to others, No ponto D, nossa meta ao pregar, no ponto D, quando nós pregamos o evangelho aos outros, our goal in preaching the gospel to sinners and in fellowshipping with the saints is to minister Christ into them. então quando nós pregamos o evangelho e nós temos comunhão com os santos, a nossa meta é ministrar-lhes Cristo. We can all do this. Todos nós podemos fazer isso. You know, in Chicago, where I live, we have a bookstore, Em Chicago, onde eu vivo, nós temos uma livraria. and we when people come in, we introduce them to the ministry and to the recovery version and things like that. E quando pessoas vêm, nós os apresentamos aos livros que tem ali, a versão restauração. And sometimes Christians come in and they ask the saints who are serving, they say, "Who is your pastor?" E muitas vezes, quando alguns visitantes chegam ali e perguntam aos santos que servem naquele lugar, quem é o pastor de vocês? And sometimes saints get a little flustered, don't know what to say. E às vezes os santos não sabem como responder, o que responder. On one hand, we have nobody that has the title of pastor. Por um lado, nenhum de nós tem aqui um crachá dizendo pastor. So many times saints say, "No, we don't have pastor." Então, às vezes os santos respondem: "Não, nós não temos pastor." I tell the saints, "No, tell them we have so many." Na verdade, eu digo para eles: "Santos, digam, nós temos muitos, Nobody with titles, mas sem títulos. but we have so many brothers and sisters who are shepherds ministering Christ to Mas others." nós temos muitos irmãos e irmãs que ministram Cristo e apacentam uns aos outros. So we all are the ministers of Christ. Então todos nós somos os ministros de Cristo. So Brother Lee one time said, "This is the highest honor we can show other saints." Uma vez o irmão Lee disse que essa é a honra mais elevada que nós podemos mostrar para os santos. Is to share your Christ with another saint. É dividir o seu Cristo com o outro santo. That's very honorable, Isso é muito honrável and it helps them to grow. e os ajuda a crescer. Okay, how about Roman numeral 4?
Que tal ler o algarismo romano 4? Let's read together. Vamos ler juntos. Okay, letter A says that the rapture, which is coming, is the consummating step of God's full salvation in life, the transfiguration or redemption of our body. O ponto A diz: o arrebatamento é o passo conclusivo da salvação plena de Deus em vida, a transfiguração, a redenção do nosso corpo. Okay, number 1. How about sisters number 1, brothers number 2? Que tal as irmãs lerem o ponto 1 e os irmãos o ponto 2? Amém. So, we do have a hope, like Ted mentioned, an expectation. We are eagerly waiting for the Lord to come. Sim, nós temos uma esperança, uma expectativa e estamos aguardando ardentemente a And vinda do we Senhor. are praying that the Lord would take us, would rapture us. Sim, estamos orando para que o Senhor venha e nos arrebate para Ele. In my group meeting, we've been going through the book of Revelation. No nosso grupo, na reunião de grupo, nós temos passado pelo livro de Apocalipse. While you read about what is coming in the Great Tribulation. E quando você olha para o que virá durante a grande tribulação, We want the Lord to take us nós queremos que o Senhor nos leve before the tribulation. antes da tribulação. So this is why we need to grow. Por isso, precisamos crescer. Okay, letter B, sisters, and then brothers, letter C. Irmãs, o ponto B, e por fim os irmãos, o ponto C. As marcas da maturidade incluem o seguinte: ser cheio da vida divina que nos muda, reinar em vida, ser capaz de comer alimentos maduro em entendimento, ser perfeito assim como nosso Pai Celestial é perfeito, ver o corpo, conhecer o corpo, viver no corpo e para o corpo, cuidando do corpo e honrando o corpo. Maybe tomorrow we'll fellowship a little bit about these parables in Matthew and Luke about the Lord's coming. Talvez amanhã compartilharemos um pouco a respeito dessas parábolas do Senhor em Mateus e Lucas, But just- sobre a sua volta. Just a little foretaste. Mais um pequeno antegozo. In Matthew it says that 2 men were laboring in the field, Em Mateus é dito que 2 estão laborando no campo and 2 women were grinding at the mill. e duas estão moendo no moinho. One is taken, one is left. Um é levado, o outro é deixado. So why is one taken and one is left? Por que um é levado e o outro é deixado? Some people say, oh, one was saved and one was not saved. Algumas pessoas dizem, porque um era salvo e o outro não era. No, if you study that parable, you find out they're both saved. Se você estudar essas parábolas, você verá que ambos eram salvos. It wasn't that one was just reading the Bible all day and praying all day and just enjoying Christ all day, and the other one was going to work. Não é que um estava passando o dia todo lendo a Bíblia, desfrutando o Senhor, orando o dia todo, e o outro estava indo para o trabalho. No, the Bible says both men were laboring in the field. Não. A Bíblia diz que ambos estavam laborando no campo And both women were grinding at the mill. e que ambas as mulheres estavam moendo no moinho. So this shows us is we need to live a normal Christian life. Isso nos mostra que nós devemos viver uma vida humana normal. We need to go to school. Precisamos ir para a escola, We need to work. trabalhar, We need to be parents, take care of our families. cuidar da nossa família. So many things involved.
tantas coisas envolvidas. But in the process, Mas no processo, we need to be growing precisamos estar crescendo, day by day. dia após dia. Brother Lee told us one story. Uma vez o irmão Lee nos disse uma história. One time some believers thought or heard that the Lord was coming back, Certa vez, um grupo de crentes ouviram que o Senhor estava voltando, and they got all stirred up. They wanted to prepare for the Lord's coming. e aí eles falaram, não, temos que nos preparar para a volta do Senhor. So they washed themselves and put on white garments, Então eles se lavaram e puseram vestes brancas, and they went up on like a high porch or on their roof or something, waiting. e aí eles foram para um lugar elevado ali no telhado. The problem is O problema é they didn't take care of their children, que eles não cuidaram dos seus filhos. and eventually they got in trouble with the authorities. E por conta disso eles tiveram problema com as autoridades. Brother Lee said, "What is this? E o irmão Lee disse, o que é isso? This is not according to the Bible. Isso não está de acordo com a Bíblia. According to the Bible, De acordo com a Bíblia, we should live a normal human life. precisamos viver uma vida humana normal. It's normal to work and go to school and take care of our families. É normal ir para a escola, trabalhar e cuidar da nossa família. But there's two in the fields. Mas esses dois que estavam no campo, One taken, one left. um é levado e o outro é deixado. The one that was taken was ripe. O que foi tomado, ele estava maduro. So we need to gain Christ in our normal daily life. Então, precisamos ganhar Cristo no nosso viver Open. diário, humano, normal. Open to the Lord's watering, Nos abrir ao regar do Senhor, receive His sunshine, receber o seu sol, o seu brilho, receive the shepherding, receber o apacentamento, pursue Him, buscá-lo, enjoy Him, desfrutá-lo, deal with the rocks. lidar com as pedras. All these things as we're just living our normal human life. Todas essas coisas à medida que vivemos a nossa vida humana normal. Then the Lord will bring us on to maturity. Então o Senhor nos levará à maturidade. Okay, saints, Ok, santos? we have a lot of time to share. Temos um bom tempo para compartilharmos. Hope maybe many saints would come up to the microphone. Eu espero que muitos santos venham ao But- microfone. It helps, maybe the brothers will tell us how long, but maybe not too long. Don't share too long. Let others, so many could share. E os irmãos nos dirigirão como proceder, mas encorajamos a que os irmãos não compartilhem de maneira tão longa, para que mais irmãos tenham a oportunidade de falar. Amen. Amém. Amém. Aleluia. Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos, ouvindo essas palavras. Aleluia por esse falar, né? Como o irmão falou, nós estamos aqui pelo falar do Senhor. Né? Queremos que o Senhor fale conosco. Aleluia. Aqui no ponto D, é uma grande ajuda percebermos que se formos sérios sobre aguardar a volta do Senhor, precisamos crescer em vida até a maturidade. Oh, Senhor Jesus, realmente hoje nós fomos encorajados, né? Fomos advertidos também, encorajados a prosseguir. E eu fiquei muito alegre e assim ouvir essa palavra e lembrar de Hebreus 6:1, né, que o irmão lembrou, porque o próprio Senhor está nos levando, irmãos, está nos levando à maturidade, está nos levando à perfeição. O Senhor está nos levando a prosseguir. Irmãos, realmente eu não estou pronta, mas eu tenho um desejo imenso no meu coração, sabe, de prosseguir junto com os irmãos, entremesclados nesse corpo, sabe, encaixados, como nós temos visto, né? Não simplesmente empilhados, mas encaixados, entrelaçados, somente no corpo, irmãos. Nós realmente vamos prosseguir, vamos entrar no gozo do Senhor. Aleluia por essa palavra. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui estudando escatologia nessa tarde, mas estamos sendo encorajados a nos preparar para a volta do Senhor. E na primeira mensagem eu fiquei impressionado porque ele falou de 2 picos para Deus cumprir a sua economia. O primeiro pico foi a primeira vinda do Senhor. Irmãos, o Senhor vir à terra não é algo pequeno, mas agora nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor. E para nos prepararmos para a segunda vinda do Senhor, Paulo falou ali em Timóteo que nós precisamos amar o Senhor. E eu fiquei encorajado, eu falei, Senhor, eu preciso te amar mais.
Amém. Nós não viemos aqui passar o final de semana em Salvador, nós viemos aqui para amar a manifestação do Senhor. Amém. E a segunda mensagem, ele falou que nós devemos nos preparar crescendo em vida. Nós precisamos amadurecer. E para esse amadurecimento, o Senhor, Ele cria muitas circunstâncias na nossa vida. Muitas situações são como o sol que vem sobre aquela plantinha que está germinando. Mas, irmãos, se não tivermos raízes, o sol vai nos fulminar. Entretanto, se nós estivermos firmados no Senhor, o sol vai ser um fator de crescimento de vida. Louvado seja o Senhor, que possamos ser encorajados a nos preparar, amando e crescendo em vida. Louvado seja o Senhor. Ele é o lavrador. Ele que tem mais interesse em que nós cresçamos em vida. Ele está guardando o nosso crescimento de vida. Também Ele é o noivo. Como Ele anela que a noiva esteja pronta, preparada para que Ele possa desposar essa noiva. Eu tenho um jovem cristão, ele é muito meu amigo, me chama de tio, ele é sobrinho de um irmão meu. E toda vez que eu encontro ele, ele fica apavorado da volta do Senhor. Essa semana ele mandou exatamente uns 15 vídeos falando sobre Israel, da situação de Israel. Eu hoje é de certo, está muito preocupado, e eu sempre chamando ele, vem cá, rapaz. Está certo, o senhor vai voltar, mas vem cá. Bora ver o que é que Deus quer fazer com a gente hoje, para a gente crescer em vida. Simplesmente a gente precisa fazer uma coisa, comer. Amém. Irmão, quando nós nascemos, a primeira coisa que aconteceu conosco foi que alguém nos deu de comer. Senão eu não estava aqui hoje. Minha mãe me deu leitinho e tal, daqui a pouco eu fui crescendo, já comia um alimentozinho mais sólido, por fim, eu tinha que comer agora sozinho. Irmãos, louvado seja pela vida da igreja, amém, pelo ministério, que fartura, que banquete, quanta comida tem. Agora o que é que eu preciso fazer para crescer? O irmão falou aqui que Deus opera de uma maneira normal, né? Se eu não comesse, eu não estava aqui hoje. Oh, aleluia! Então, irmãos, a maneira correta de crescer em vida, para guardar essa vida bendita do Senhor, é comer. Amém. Viu, Carlão? Comer. Amém. Se tiver fastio, toma um remédiozinho aí, para abrir o apetite. Se tiver pecado, toma o sangue precioso de Cristo. Amém. Irmãos, o nosso encargo é cooperar com Deus. Amém. Nesse crescimento de vida. Ele está nos aguardando. Quando o irmão estava compartilhando aqui, fiquei tão feliz quando ele falou da noiva. Eu anelo que nós, irmãos, aqui, quando o Senhor chegar ali, tá chegando, não vamos ficar deixando Ele esperar, não. A gente ao mesmo tempo também está pronto ali para abraçá-lo e beijá-lo, desposá-lo. Irmãos, louvado seja o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Eu só vim ler uma frase aqui do 2:3, que eu fiquei muito tocada do Senhor, que diz assim, que Deus soberanamente usará pessoas, coisas e situações para nos esvaziar de tudo que nos enche e tirar toda a preocupação, para termos uma maior capacidade de ser preenchidos por Deus. Ó Senhor Jesus, realmente o Senhor usará, e eu quero estar pronta para que o Senhor use e eu seja amadurecida e eu aguarde esse Senhor maravilhoso. Amém. Amém, irmãos. Eu queria compartilhar um trecho de um hino que eu desfruto muito, e nessa mensagem veio esse hino na minha cabeça de uma forma assim surreal. Quando o irmão perguntou no comecinho da primeira mensagem, para a gente se perguntar, né? A gente está preparado? Simplesmente o Senhor me tocou de uma forma quando Ele falou isso, como uma advertência, né? Realmente me constrangeu e me fez enxergar que eu não estou nem perto de estar preparado, mas pelo fato de eu ter sido constrangido, tem algo aqui dentro que quer ser preparado. Graças ao Senhor, em janeiro, né, eu me casei com 20 anos. O Senhor me enviou a minha prometida, né? E a gente está planejando nossa festa de casamento, né? Que vai acontecer no meio do ano, né? A gente se casou só no civil. Aí minha esposa, né? Fica falando, tem que correr atrás de maquiadora, de alguém para fazer o penteado, fazer a unha do pé. Nem vão ver o pé dela, né? Mas tudo bem.
Aí eu ficava imaginando assim, nossa, eu só vou chegar, colocar o terno e esperar ela, né? Tipo, não tenho trabalho nenhum, né? Só que, tipo, a noiva, ela tem que se preparar, né? Faz uma... Até massagista vai ter, eu acho, não sei. Só que vai, tipo, fazer um dia inteiro de processos, um dia cheio de processos, de afazeres, para ser o dia perfeito, para realmente, quando eu estiver lá esperando ela estiver 100% pronta. E hoje eu vejo que, na nossa realidade como cristão, isso não é frescura. A gente precisa ter, não só todos os dias, não só no dia, né, que vai ser o casamento, mas todos os dias da nossa vida, a gente se preocupar, né, em estar preparado espiritualmente, né, que no caso da noiva e do marido, né, no dia do casamento, a beleza, tipo, ela é tratada com maquiagem e tudo, né, só que no nosso espírito, isso tudo é tratado com o próprio Espírito do Senhor mesclado em nós. A gente só vai ser preparado quando a gente estiver constituído dessa vida, né? E a gente só vai estar preparado para o nosso noivo, né? Para o nosso Jesus Salvador, quando a gente realmente se preocupar com esse tipo de coisa, né? Se preocupar em olhar para a gente, né? Não se vangloriar, mas falar, Senhor, eu estou no processo de me preparar para a sua volta. Eu estou me preparando para ir em direção a Ti. Eu queria ler rapidinho o trecho aqui, que fala assim, esperando e apressando, a Tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo em amor, fiel me faz em meu andar, ao mundo quero as costas dar, a Teu chamado atender, Te ofertar todo o meu ser, e viver por Ti, para Ti, até Teu reino vir, invocar-Te sempre buscar, e servindo estar. Eu não quero só esperar a volta do Senhor, mas eu quero apressar. Eu quero apressar porque eu quero ver o meu Senhor. Amém. Só rapidinho, o irmão compartilhou sobre que na vida da igreja a gente tem vários pastores, né? A gente se mudou lá de São Paulo para Santo Antônio de Jesus, né? E, magicamente, assim, entre aspas, o Senhor nos mudou para o mesmo bloco de um casal de irmãos. Eu queria agradecer do fundo do coração por toda a ajuda que esses dois irmãos estão dando para a gente, todo o suporte. O irmão Júlio e Grace de Santo Antônio de Jesus, que estão sendo os nossos pastores todos os dias. Eles perguntam se a gente está bem, se a gente precisa de alguma coisa. E eu sinto o amor do Senhor por meio deles. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Volta, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. O nosso coração tem que ser um coração que anela e apressa a volta do Senhor. Na primeira mensagem eu fiquei muito encorajada, com muito sentimento de compartilhar, mas não fui obediente à unção, né? E aquilo ali pesou, porque o Senhor ficou, vai, compartilha o teu sentimento, né? E quando nós ouvimos quando nós compartilhamos Cristo, nós estamos ministrando Cristo aos outros. E isso não tem palavras, né? Dizer, você pode dar um pouco de Cristo. O que o Senhor deseja é se dispensar a nós. Né? Muitas vezes eu fui assim, tocado com a palavra da primeira mensagem, né? Facilmente. Não é algo que é de uma hora para outra, assim, de repente mudou, mas foi aos poucos esfriando. Que o nosso amor pelo Senhor não se esfrie jamais. Quando nós percebermos que estamos amando o mundo, né? Como ele falou, há um mundo criado para nós, né? Às vezes o que é mundo para mim não é o mesmo mundo para outro irmão. Mas o inimigo ali, ele está usurpando todos os meios para ali consumir o nosso tempo, a nossa energia e o nosso amor pelo Senhor. Que nós possamos, ao sentir esse despertar do Senhor, minha filha, volte. Nós temos que se voltar ao Senhor. Dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu ainda te amo, Senhor. Aparece para mim. Aparece. E o Senhor, nessa segunda mensagem, falou exatamente esse ponto que a irmã Cristina leu. Deus, soberanamente, Ele levanta circunstâncias, né? Não é porque Deus não nos ama ou quer nos castigar,
mas é que Ele quer se dispensar a nós. Amém, amados. Que maravilha estarmos aqui hoje, né? Buscando esse Senhor. Nós estamos aqui, eu costumo dizer a um irmão muito amigo, que todos, né, chamam de Carlão, que nós fomos realmente escolhidos antes da fundação do mundo. Isso é uma verdade para mim irrefutável. Só é a gente ver onde já estivemos e onde estamos hoje, né? Então, a mensagem diz assim: preparamos-nos para a vinda do Senhor, crescendo em vida até a maturidade. E é isso que nós estamos aqui buscando. Nós fomos escolhidos para estarmos aqui hoje, né? Tantas coisas podem ter acontecido no meio do caminho, tantas coisas atrapalhando, e o Senhor nos trouxe aqui. Então, eu acho que nós temos que agradecer essa maravilhosa escolha do Senhor por nós, essa misericórdia que Ele derrama todos os dias de nossas vidas, e essa força de vida que Ele colocou em nós na ressurreição, né? Que maravilha, nós somos diferentes, nós somos agraciados por uma vida maravilhosa que temos em nós. E aqui a mensagem diz o seguinte, aqui no 2a: Cristo nasceu em nós quando cremos nele. Ele vive em nós. Nossa vida cristã será formada em nós ao amadurecermos. Então, nós já fomos agraciados com essa vida, nós já fomos escolhidos, nós somos separados para esse Senhor. Agora falta a nossa parte, a amadurecermos nesse Senhor. E nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa, única. Esse Senhor está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós, porque Ele está nos oportunizando estarmos aqui, né, ouvindo o que nós estamos ouvindo. E nós precisamos realmente cuidar dessa vida. É como se nós fôssemos, cada um, pais. Deus colocou uma vida dentro de nós. E assim como se fosse uma criança, nós precisamos alimentar essa vida todos os dias. Nós precisamos ver essa vida crescer em nós. Porque só através dessa vida que nós nos transformamos para esse Senhor. E em seguida, o Senhor diz aqui, em Algarismo Romano 3, letra C: quando mais entramos em Cristo, mais Ele entra em nós. Quanto mais Ele entra em nós, mais entramos nele. É por meio desse ciclo que crescemos em vida. Então, é um ciclo. Nós pertencemos a um ciclo especial. Porque nós temos e ficamos com os braços cruzados. Nós ganhamos uma vida diferente, uma vida que nos separa, uma vida blindada. Nós somos blindados pela misericórdia e ressurreição do Senhor. E por que nós não manifestamos? Nós somos. Irmãos, eu fico assim pensando, e até assustador, a responsabilidade que temos. Nós conhecemos o Senhor, sabemos que temos uma vida, precisamos alimentar essa vida com a palavra e o conhecimento da verdade, e estarmos juntos, né, dividindo essa palavra para crescermos. E só assim esse Senhor volta. A responsabilidade que está sobre nossos ombros, pelo maior desejo que temos, que é a volta do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo do Senhor. E por que nós fingimos que não sabemos disso? Porque nós deixamos o mundo nos vencer. É difícil. Meu Deus do céu, tem hora que dá vontade de assistir um filme, aí eu me lembro, eu tenho que ler aquele capítulo. E essas coisas, são essas lutas diárias. São pessoas que nos atrapalham, são vontades, são desejos, são trabalhos. Mas nós temos uma arma poderosa contra isso tudo. Um Senhor que vive dentro de nós e uma fé que é o próprio Senhor. Que nós possamos lembrar isso todos os dias. Que esse pensamento, que nós possamos sair daqui com essa verdade bem forte dentro de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos guarde todos os dias. Amém, irmãos? Em Mateus 13:3 diz: e muitas coisas lhe falou em parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E em 13:6 diz também: saindo, porém, o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Fiquei muito impressionada como o irmão trouxe a questão do sol. Muitas vezes eu tenho medo do sol. Acho que deve ser a experiência de muitos também. Das queimaduras que podem ocorrer e de quanto tempo de secura podemos ter. Mas hoje eu
eu tive outra visão como eu posso receber esse sol. Hoje eu agradeço por esse sol, porque ele vem para nos fazer crescer, para nos fazer crescer em vida, ganhar mais do Senhor. E também a gente sabe que depois do sol, de um tempo de sequidão, vem a chuva. E o alívio é muito maior. Amém, irmãos? Eu desfrutei 2 pontos das primeiras 2 mensagens. The first point was the brother was speaking about waiting for the Lord to return when he got his driver's license. O primeiro foi quando os irmãos falou sobre esperar o Senhor quando ele tinha a sua carta de motorista. Yeah, and it just made me reminded me of myself. Eu me lembrei de mim. Yeah, when I I want to get married. Eu quero me casar. Wait till I get married, wait till I do this. But até me casar eu quero fazer isso ou aquilo. Life is always going to be like that. A vida sempre vai acontecer essas There's a coisas. satanic system designed for each one of us. Há um sistema satânico projetado para cada um de And nós. so, we need to be those who are always looking towards the Lord's coming. Precisamos ser esses que sempre estão esperando a vinda do Senhor. And it ties into point in message 2, E isso vai para a mensagem 2. which says, if we are serious about the Lord's return, Se formos sérios sobre aguardar a volta do Senhor, we need to grow in life. precisamos crescer em vida até a maturidade. Amen. Lord Jesus, grow in us all. Senhor Jesus, cresça em todos nós. Bring us all to maturity. Nos leve todo à maturidade. Amém. 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 Amém, irmãos. O Senhor nos diz, né? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Mas é tão fácil nós nos perdermos, né, na faculdade, nos estudos, no trabalho, mas o Senhor sempre está lá para nos buscar. O incrível é que a gente pode continuar fazendo todas as coisas, mas nós devemos manter os olhos aguardando a vinda do Senhor. Não podemos substituir nada pela vinda do Senhor, né? E aqui eu quero um dia poder ter essas marcas de maturidade aqui no ponto 4C. Quero ser cheia da vida divina que nos muda, reinar em vida, ser capaz de comer alimento sólido, ser maduro em entendimento, ser perfeita assim como nosso Pai Celestial é perfeito, ver o corpo, conhecer o corpo, viver no corpo e para o corpo, cuidando do corpo e honrando o corpo. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor por essa rica palavra. Realmente eu estou assim essa noite muito impactada, né, com realmente o que foi dito aqui. O ponto que diz aqui: se orarmos, Senhor, volta depressa, o Senhor poderá dizer: enquanto você aguardar a minha volta, eu aguardo a sua maturidade. Somente a sua maturidade poderá apressar a minha volta. Realmente, irmãos, eu posso dizer assim: o problema não está na palavra, não está em nada, o problema está nos irmãos, está em cada um de nós. Hoje precisamos realmente ter uma responsabilidade muito grande. Hoje essa responsabilidade está nos nossos ombros. Às vezes a gente deixa todo mundo entrar em nós, irmãos, e não podemos deixar. Realmente precisamos ver qual é a vontade do Senhor. Às vezes a gente realmente precisa pagar um preço para estar aqui, né? Para realmente estar aqui, irmãos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele morreu e ressuscitou, nos deu vida, irmãos. Então precisamos ver isso, precisamos levar isso a sério. Não como brincadeira, como qualquer coisa, não, irmão. Levar a sério a palavra de Deus, as reuniões, os irmãos, as mensagens, tudo isso, irmãos. Realmente está tudo aqui nos nossos ombros. É uma responsabilidade muito grande. Realmente precisamos nos preparar para a volta do Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, porque nós te amamos, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Crescer em vida, eu creio que todos nós queremos, né? Mas essa tarde ficou mais claro para mim. Maturidade é uma questão de aumento da capacidade. Maturidade em vida é a somatória das disciplinas recebidas do Espírito Santo. Então, às vezes, a gente quer muito crescer em vida, mas nós não nos abrimos para a disciplina do Espírito. E isso tem atrasado o trabalhar do Senhor, né? Tem atrasado a sua volta. Então, assim, eu quero ser alguém com o coração aberto a essas disciplinas. Eu não sou muito de disciplina, assim, quando eu era mais nova, né? Não gostava muito, mas eu vejo a necessidade de sermos disciplinados. E essa disciplina faz com que Cristo seja formado no nosso interior. Que possamos dizer sim, amém, à palavra de Deus, e a disciplina de Deus, e a mão de Deus sobre nós. Amém. Amém, aleluia. Graças ao Senhor, né?
mais uma oportunidade o Senhor está nos dando. Amém. Essa mensagem, na realidade, é uma advertência para nós. Não é? Vem mostrar para nós a necessidade que temos de estarmos dando lugar ao Senhor, para que Ele possa avançar no nosso ser. Não é? E aqui no item C do Algarismo Romanos 1 fala assim: se orarmos, Senhor, volta depressa, o Senhor poderá dizer: enquanto você aguarda a minha volta, eu aguardo a sua maturidade. Somente a sua maturidade poderá apressar a minha volta. Isso é uma advertência para nós. Nós precisamos estar realmente buscando. E aí, como a irmã leu aqui anteriormente, fala assim, que nós nunca devemos estar satisfeitos com nós mesmos. Às vezes achamos que somos alguma coisa, às vezes achamos que podemos alguma coisa, às vezes achamos que o nosso conhecimento vale alguma coisa, mas na realidade nós precisamos estar nos humilhando diante do Senhor, para que Ele possa avançar em nós, não é? Então precisamos avançar e ser levados adiante até a maturidade. Amém. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, até para trás ficaram, e avançando para os que estão adiante, buscando desfrutar e ganhar Cristo ao máximo para o desfrute pleno de Cristo no seu reino milenar. Aleluia. O pré-requisito para a maturidade na vida espiritual é crescer continuamente na vida divina. Amém. Então precisamos estar, irmão, dando lugar ao Senhor, buscando o Senhor, esquecendo de todas as coisas, mas que não vai nos levar a coisa alguma. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos, pelo seu falar. Eu fui muito impressionado quando o irmão disse que o noivo está esperando por uma noiva madura. E todos nós precisamos estar impressionados com isso. O noivo está pronto e está aguardando uma noiva madura. E quando eu olho para mim, irmãos, eu vejo que eu não estou preparado, de que eu não estou maduro. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor me falou que se nós comermos e bebermos, Ele faz crescer. Então, irmãos, não olhemos para a nossa condição. Amém. É um fato que o Senhor precisa avançar muito em nós. Amém. Mas também é um fato que se nós comermos e bebermos, Ele faz crescer. Amém. Então, nós precisamos, com essas palavras, nos desvencilhar de tudo aquilo que nos dissolve, de tudo aquilo que nos rouba de comer o Senhor. Amém. Irmãos, o sol produz crescimento quando há nutrição. Então, nós precisamos nos nutrir. Nós temos pastos verdejantes na restauração do Senhor. Amém. Precisamos entrar nessas palavras. Não podemos ser dissolvidos disso. Irmãos, o Senhor, como noivo, está esperando uma noiva madura. Louvado seja o Senhor.